E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, eu vou falar isso sempre. Eu quero que você se cuide. Quando você se cuida, tudo fica melhor, tá? Então é isso que eu quero. Vai se cuidando. Enquanto você está aí se cuidando, continuamos com as nossas aulas gravadas. As aulas gravadas, de novo, eu falo isso toda hora também, porque eu acho que está dando muito certo. As aulas gravadas funcionam muito bem. Eu explico, você assiste. Você pode voltar, assistir de novo, você pode assistir mais de uma vez, você pode assistir a hora que você quiser. Eu prefiro até que você assista no horário da minha aula, de sexta-feira. Mas você pode assistir quando você quiser. Ah, eu quero assistir domingo. Assiste. O importante é assistir. Mais importante do que assistir é acompanhar pelo livro. Mais importante do que assistir e acompanhar pelo livro é escrever essas partes no caderno também. Eu sei que tem gente aí na classe que está fazendo bonitinho, escrevendo, tá tudo completo. Por quê? Porque logo nós vamos voltar. Temos que voltar. Uma hora nós estamos na classe outra vez. E quando nós voltarmos, eu vou fazer revisão se precisar. Vou fazer, tá? É importante. Só que o que vai acontecer? A pessoa que está fazendo, que está escutando, está acompanhando, vai lembrar mais fácil. A pessoa que não está vendo nada disso vai ficar perdidaço lá. Vai falar, nossa, o AC já está na página 80 do livro. Então, essas aulas gravadas são para isso. Tá? Quando a gente se encontra na aula ao vivo, é para tirar dúvida, é para fazer exercício, porque no exercício corre dúvida. Aí a gente tira a dúvida lá. As aulas gravadas é para você acompanhar. É como se eu estivesse na classe falando com vocês. A única diferença é que a gente não consegue ter uma pergunta e resposta na hora. Mas aí entra a outra parte. Se você tiver com dúvida, faz pergunta para mim ali no WhatsApp, no nosso grupo. Eu respondo rapidinho até, tá? Ou então, anota a dúvida e deixa lá para a nossa aula ao vivo. Agora, se eu explico tão bem assim que você não tem dúvida nenhuma, nossa, muito melhor então. Muito melhor, tá? Não é possível, tem que ter alguma dúvida. Faz uma pergunta lá. Vamos ver esse capítulo novo então? Então pega o livro lá, por favor. Isso, vai lá buscar o nosso livro, ó, parte 1. Põe ele na página 80. Pegou? Colocou? Página 80. Aí você vai ver aqui, ó, determinantes da biodiversidade. Eu falo isso toda hora, né? Todo biólogo é chato pra caramba com esse negócio de biodiversidade. O que é biodiversidade mesmo? Isso, a variedade de seres vivos naquela região. Biodiversidade. Vários tipos de seres vivos naquela região. Biodiversidade. Então, ó, o que determina a biodiversidade numa região? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, ó, o que eu vou te pedir? Eu não vou ficar lendo o livro aqui inteirinho junto com você, porque senão você vai embora, você vai desligar, você vai dormir, você vai fazer o que você quiser. Mas você vai ler. Nem que você não queira ler tudo. Vai ler, tá? Ó, não é tão grande assim. O capítulo é pequeno, tem bastante foto para você ficar olhando. E o capítulo acaba rapidinho, ó. Eu nem vou fazer 2 capítulos hoje não. Um só, já tá bom, você vai ficar feliz e eu também. Então vamos contar uma historinha antes? Antes da gente olhar no livro. Pra gente falar do nosso planeta Terra, que eu até escrevi aqui, ó, está escrito no livro, Planeta da Vida. Big Bang, formação do universo, formação das galáxias, formação do sistema solar, a nossa estrela, o Sol, com os planetas presos na sua atração de gravidade. Desses planetas, por proximidade ou por outras características de ser um planeta rochoso ou gasoso, ficou na seguinte ordem. O Sol, a estrela, primeiro planeta, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, cinturão de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão está lá ainda, ele não é mais planeta, mas ele não foi embora. Ele só trocou de categoria. Os planetas gasosos têm um problema muito grande para ter vida, que a gente sabe que a superfície dele ainda não está totalmente constante para ter alguém sobre ela. Os planetas rochosos, esses sim. E nós somos um planeta rochoso. Então, nós passamos a ter uma litosfera, uma camada endurecida já, a crosta terrestre. Logo após toda a formação do sistema, o nosso planeta também estava ainda muito mole. Depois ele foi se resfriando e formou essa camada que é a nossa crosta terrestre. Embaixo ainda está mole, ainda tem um manto lá de rocha derretida, mas na superfície
formou essa camada que permite a vida em cima do planeta. Mas não é só a camada, senão teria vida em outros lugares. Tem outras coisas. O nosso planeta começou a formar uma camada de gás em volta dele, que é a atmosfera. A atmosfera do passado não tem nada a ver com a atmosfera que nós estamos vivendo hoje. Lá no passado não tinha quase oxigênio e agora tem, o que permite a vida dos seres que usam oxigênio. Muito importante, depois de um tempo, com o resfriamento do planeta, com as quedas de meteoros de gelo trazendo água, e com a própria água que estava aqui ainda em forma de vapor e com o resfriamento começou a chover, começou a formar a hidrosfera, a parte de água do planeta. E nós somos o único planeta dentro do sistema solar que tem a água nos 3 estados: sólida, líquida e gasosa. E esses 3 estados ajudaram demais a vida no planeta Terra como ela é, do jeito que a gente conhece. Então, lembra, nós estamos falando sobre biodiversidade, então a gente tem que falar o que ajudou a formar a vida no planeta Terra. Tendo tudo isso, nós somos o planeta que tem uma biosfera, uma camada de seres vivos no nosso planeta. Por isso que aí no livro e aqui na lousa está escrito planeta Terra, planeta da vida. Então, foram os fatores que contribuíram para isso acontecer. Litosfera endurecida, atmosfera e principalmente a hidrosfera com os 3 estados líquidos. Marte tem água sólida, lá é muito frio, então não tem os 3 estados, talvez, sei lá, mas não tem, pelo que a gente sabe até agora. Os outros estão muito quentes, não dá para formar, e a vida depende muito da água, a vida como a gente conhece. Talvez, aí você fica uma discussão enorme que a gente pode ficar dias discutindo. Deve ter vida em outro lugar do universo? Deve. O universo é muito grande para só ter vida no planeta Terra. Será que é igualzinho a gente? Não dá para saber. Será que eles precisam de água igual a gente precisa? Pode ser que não. Pode ser que eles tenham se adaptado a usar outro recurso. Mas nós, a vida no planeta Terra, depende muito da água. Então, é essa, já que nós estamos aqui nesse planeta, é essa biodiversidade que a gente tem que estudar. Tudo bem? Pensando no nosso planeta, fatores abióticos são os fatores sem vida. A gente chegou a discutir isso lá na classe, antes de ficarmos juntos e separados. Tá? Fatores abióticos são aqueles fatores que influem demais no planeta, mas que não são ligados a nenhum, não tem vida. Eles ajudam os seres vivos, mas eles mesmos não têm. São fatores físicos, algumas vezes fatores químicos. No nosso caso aqui, o principal são fatores físicos. Logo de cara, quando a gente pensa no planeta, a gente depende também muito da luz da nossa estrela, do Sol. Ele manda a luz, essa luz atravessa a atmosfera, aquece o planeta, fica presa na atmosfera e ajuda também no calor. Se não tivesse nem a luz, nem o calor, dificilmente teria vida no nosso planeta. Então, a insolação no planeta Terra contribui muito para a biodiversidade. Planetas muito próximos ao Sol, a temperatura é muito alta. Muito afastado, temperatura mais baixa. O planeta Terra deu certo. Ficou uma temperatura boa para os seres vivos e a atmosfera ajuda a manter esse calor. 2 coisas que acontecem no planeta Terra que influenciam muito na biodiversidade. A rotação, que é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo, que é o dia e noite. Lembra bem disso, né? Rotação, 24 horas, mais um pouquinho, tá? E aí forma o dia e a noite. E a translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. A translação demora o ano todo, 365 dias mais algumas horas, tanto é que de 4 em 4 anos tem o ano bissexto. A translação é a volta em torno do Sol. 2 coisas. Primeiro, dia e noite cria um ciclo nos seres vivos, um ambiente em que os seres vivos vão se adaptando à parte escura do dia, à parte clara do dia. As plantas funcionam bem assim e os animais se adaptaram assim também. E na translação, aí é importante, você vai lembrar do que eu vou falar. A translação, o planeta ele não está retinho, ele é inclinado em relação ao eixo. E essa inclinação, conforme ele faz todo o percurso em torno do Sol, dependendo de como ele está inclinado, a incidência solar é maior num hemisfério do que em outro.
aí formam as estações. Quando está a incidência solar maior no hemisfério sul, é verão. Aí no hemisfério norte, devido à inclinação, a incidência está menor, inverno. Só que quando o planeta está dando a volta, fica ao contrário. Aí a incidência solar é maior no norte, verão no norte, inverno no sul. Igual agora nessa nossa época aqui de junho, nós estamos indo para o inverno no hemisfério sul. E o hemisfério norte indo para o verão. E quando ele está nas outras posições, a inclinação é mais ou menos, faz com que a incidência solar seja mais ou menos igual, o que forma a primavera e o outono. Então, além da translação, as estações do ano dependem demais da inclinação do planeta. Tranquilo? Outra coisa que é abiótica, outro fator abiótico, que é muito importante para a biodiversidade, é o relevo. Montanhas, vales, planícies, isso tudo influi no tipo de ser vivo que vai morar lá. Montanhas, altitudes, tem um problema de oxigenação, de temperatura. Um vale pode ter um problema de insolação, de enchente. O relevo altera muito e vai fazer com que os seres tenham que se adaptar a esse lugar. Uma planície pode ter muita insolação, mas talvez não tenha um bom lugar para os animais se protegerem. Aí, o relevo influi muito no tipo de seres vivos. E o intemperismo? O intemperismo, você lembra dessa palavra? O intemperismo é quando as rochas sofrem fragmentação com o tempo, devido a calor, chuva, outros tipos de fatores, terremotos, abalos, derrama vulcão, tudo isso pode causar uma fragmentação nas rochas. E aí vão formar tipos diferentes de solos, que também podem alterar a biodiversidade daquele local. Fatores, então, sem vida, mas que são muito importantes para a vida. E aí, falando direto da biodiversidade. Se o ser conseguiu se adaptar a tudo isso, ele vai conseguir se reproduzir, vai conseguir ocupar esse local, e se ele está ocupando o local, ele vai se reproduzindo, novos seres podem vir morar ali junto com ele, pode ter até, a gente já viu isso, relações harmônicas ou desarmônicas, mas num planeta em si, eu vou ter vários tipos de seres vivos. Por isso a biodiversidade. Estratificação são camadas. Então você imagina camadas de seres vivos. Imagina só, porque não é assim que funciona, tá? Mas imagina eles se distribuindo pelo planeta. Eu vou até pegar aqui um mapa, que é mais fácil de entender. E você olha no mapa aí também. Aqui está o mapa do planeta. E aí você tem as regiões dos polos e a região equatorial. E é uma coisa muito simples de se pensar. Eu tenho uma biodiversidade menor nos polos, por causa da temperatura, e tenho uma biodiversidade maior próximo à linha do Equador. Então, se você pensar no planeta dividido em estratos, não é isso aqui ainda, tá? Eu vou explicar as duas coisas ao mesmo tempo. Em camadas, eu vou ter uma biodiversidade ocupando devido à temperatura, devido à quantidade de água, devido ao relevo, eu vou ter eles ocupando camadas. Agora sim, essa daqui, ó, a estratificação vertical. Se eu pensar uma floresta vertical, é assim, horizontal e vertical para cima. Se eu pensar numa floresta, eu vou ter camadas realmente de seres vivos ocupando a floresta. Lá no chão da floresta, talvez eu tenha insetos pequenos, talvez eu tenha moluscos pequenos, mamíferos ocupando a camada do chão da floresta. Aí eu vou subindo, eu vou ter árvorezinhas menores, mas que já pode ter um pássaro morando ali, um mamífero um pouco maior, alguns insetos que voaram até essa árvore. Aí eu posso ter árvores maiores ainda, árvores frutíferas, que vão atrair macacos. Aí, se eu for pensando, eu vou tendo assim, ó, camadas verticais de biodiversidade. Dá para entender isso? Mas tem um desenho aqui também, ó. A mesma coisa que eu estou falando, tá? Então, ó, só para não confundir essa primeira parte que eu falei do planeta todo, aqui eu vou imaginar as camadas ocupando o planeta.
e essa outra não. As camadas verticais são ocupando alguma região. Imagina que eu estou numa região que não tem árvore, é só gramado. Eu vou ter uma camada só de ocupação. Eu posso ter alguns seres vivos morando ali, a grama já é um deles, alguns insetos morando ali na grama. Uma camada só. Se eu tenho a grama e uma árvore, eu já tenho a camada da grama mais uma camada vertical, que pode ter outro tipo de biodiversidade ali. E quanto mais for subindo, olha a floresta aqui, ó, tá com árvore tão grande que lá em cima está morando até uma arpia, que é um dos maiores predadores aqui das nossas florestas. Uma ave de rapina grande, tá? Se ela tivesse... Ela tem 1 metro é a altura da minha perna, assim, grande mesmo, tá? A arpia. Então, aí ela está ocupando o topo lá, porque ela tem um pouco mais de espaço, e ela olha o ambiente. Então, é a biodiversidade em estratificação vertical. Tem alguns exemplos mostrando, olha algumas imagens, uma floresta pluvial, grande diversidade de plantas. Um cerrado tem o problema de ter um pouco menos de água, o solo tem muito alumínio, aí tem outras que não tem uma grande diversidade, são poucas plantas, mais ou menos todas elas pequenas. Ainda tem uma época do ano em que ocorrem queimadas naturais mesmo no cerrado, isso afeta. Depois vai falar uma coisa que você já sabe muito, então eu não vou nem ficar perdendo seu tempo discutindo isso com você, porque você sabe. Espécies ameaçadas no Brasil. A gente tem um problema sério, acho que o maior problema no Brasil é o desmatamento. Eles desmatam grandes áreas de floresta para fazer pasto, para criar gado, para vender a carne, o couro, o que seja. Só que quando derruba uma floresta, acaba com essa estratificação vertical. Os animais que moram nessa floresta vão ter que mudar para outro lugar, ou a maioria acaba morrendo porque não consegue sair do local antes da derrubada. Queimadas eles também fazem, eles queimam o lugar, que daí já destrói toda aquela vegetação, depois eles vão lá e fazem pasto. Então nós temos um problema sério ambiental quanto a isso. E isso afeta a biodiversidade. Aí eles criam algumas coisas para tentar poupar esse meio ambiente, que são as reservas ambientais, que são as áreas de preservação. Eles fecham um local e falam, ó, aqui ninguém pode derrubar nada, aqui ninguém pode tacar fogo. Funciona? No papel funciona. A gente vê pela TV aí que não é bem assim. Mas está lá, tá? Tem uma reserva, ninguém pode pegar nada lá, ninguém pode matar nenhum animal, ninguém pode capturar, ninguém pode derrubar uma árvore. As reservas são criadas para isso. E tem também esses corredores ecológicos, principalmente próximos a rio, porque o rio é uma fonte para os animais, eles vão lá beber água, eles vão caçar alguns animais que estão ou dentro da água ou ali próximo ao rio, então é uma região importante. Então eles costumam fazer também essa preservação para manter a biodiversidade local. Aí vai falar uma coisa simples, tá? Que a biodiversidade e a preservação é o papel de todos. A gente faz a nossa parte, eu acredito que você... Acho que quando eu falo a gente, é a gente, porque a gente se conhece, eu conheço vocês bem, e eu não acho que você quer destruir o planeta. A gente tenta fazer o que a gente pode. Dentro de uma cidade, a nossa maior vantagem para preservar é que a gente tem um conhecimento e pode reclamar das coisas. A gente pode não gastar recursos de bobeira, igual gastar água, gastar luz, isso tudo acaba afetando. A alimentação, a gente também pode ter um cuidado de não desperdiçar alimento. Quando você não desperdiça alimento, você poupa esse alimento lá no começo da produção. Então isso também ajuda a equilibrar o ambiente. Eu sei que cada um faz a sua parte. A gente tem que fazer, até por uma coisa muito simples. A gente mora num planeta que se a gente destruir ele, a gente acaba prejudicando nós mesmos. Então a gente tem que ter esse cuidado ambiental. Eu sei que quando você fala assim, não estou nem aí que morreu lá um macaco lá na... Só que é uma cadeia. Quando começa a morrer uma coisa, no fim chega na gente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A biodiversidade depende muito de cada atitude de cada ser humano. Mas isso é um pensamento para a gente ir discutindo. Tem uma liçãozinha lá para fazer, hein? Faz, porque quando a gente se encontra, a gente discute as lições. Qualquer dúvida já sabe, manda pergunta para mim ou espera para conversar no dia da aula ao vivo. Tranquilinho? Fácil, né? Até que foi rápido. Você nem cansou, fala a verdade. Então, beleza. Fica na paz e até mais.